que engravidou após ser estuprada pelo tio. Ela passou pelo procedimento para interromper a gravidez e, de acordo com a família, a garota passa bem. Então, para a gente falar um pouquinho sobre os impactos, sobre o que isso pode trazer, ocasionar à vida desta criança e de demais crianças que passam por isso em todo o país, a gente conversa agora com a psicóloga doutora Ilza Belotti, que é muito bem-vinda aqui conosco. Tudo bem, doutora? Oi, bom dia, tudo bom? Doutora, hoje o abuso contra crianças e adolescentes, ele é considerado um problema social em todo mundo? É sim, porque é um dano, sempre foi um dano para a sociedade, só que até então era mais visto jogado para debaixo do tapete. E graças às redes sociais, a tanta coisa que hoje tem como divulgar, isso é falado, mas sempre foi um problema social, sim. A gente percebe que normalmente os casos ocorrem ali intrafamiliar, né? Lamentavelmente é um padrasto, é um tio, é um amigo da família, tá mais no seio familiar do que fora do sistema. A criança, ela é capaz de apresentar sinais de que ela está sofrendo um abuso, de que ela está passando por isso? Ah, sim. Boa parte, a maioria das vezes, apresentam sinais, sim. Só que quem vai imaginar que o tio está abusando? Quem vai imaginar que é o padrasto? Então, é visto como um comportamento mais de rebeldia, que a criança não está legal, do que necessariamente alguém colocar isso em xeque. Que sinais podem ser esses, doutora? A criança pode não querer sair do quarto, a criança pode diminuir a quantidade de alimentação, a criança pode ficar rebelde, ficar agressiva, como ela pode ficar mais acanhada também, as notas na escola diminuir, ela ficar menos afetiva. Então a criança mudou de comportamento, fique atento porque tem algo acontecendo de errado. Porque uma criança, ela é espontânea, os movimentos de uma criança é de alegria, de espontaneidade. Se isso está sendo interrompido por algum motivo, tem algo de errado acontecendo. E é comum que o abusador ele utilize do poder da relação de confiança ou até mesmo da força física para colocar a criança em situações para as quais ela não possui condições de maturidade biológica e também psicológica de enfrentamento àquela situação? Ah, sim, porque o abusador geralmente é alguém de confiança, é aquele tio que leva para a escola, é aquele padrasto que fica enquanto a mãe está trabalhando. Então ele usa da persuasão de ter uma certa confiança com a criança, de ter uma certa intimidade e até da própria força física, né? Porque é um homem, muitas das vezes. E como que uma criança, como no caso a menina de 10 anos, ela vai reagir com a força física de um homem adulto? É impossível. Essa forma de violência, ela traz consequências não só para o momento do ato, né? Mas sim também para a vida adulta e a adolescência e vida adulta dessa criança. Nossa, e quando fala em abuso, pensa que tem que ter penetração, não. E esses danos não é só para a vida amorosa. A mulher pode nunca ter um orgasmo, não ter um contato bom depois com o chefe, atrapalha a vida financeira, atrapalha a vida profissional, atrapalha todas as áreas de uma pessoa que passa por abuso, tanto mulher como homem. Mas é absurdamente danoso e prejudica assim, a saúde mental, emocional, em vários aspectos. E mesmo não havendo aí um único quadro que caracterize os impactos ocasionados à vida dessas crianças e adolescentes abusados sexualmente, estudos revelam que alguns transtornos psiquiátricos, eles são apresentados pelas vítimas como o transtorno do estresse pós-traumático. 50% das vítimas, segundo os estudos, né, doutora, demonstram esse estresse pós-traumático. O que seria ele? Que tipo de características ele tem? E essa porcentagem é muito maior do ponto de vista que nem todos são ditos, nem todos são tratados. Né? E são muitos escondidos, ainda não se fala. Porque, por exemplo, essa menina que passou por isso, olha a exposição que tem da vítima. Então, a vítima é abusada várias vezes, não só no ato, mas depois também. E uma das formas que apresenta esse transtorno pós-traumático, a criança fica completamente assustada, ela tem medo de tudo. E, como eu falei anteriormente, ela muda, pode apresentar até um comportamento que parece que é antissocial, mas não é. Ela passa a ter medo de gente,
ela diminui todo o rendimento que ela está tendo. É algo assim, ela foi desrespeitada, ela foi marcada. Até um ponto que a senhora tocou que é muito importante, que ela sofreu, na verdade, vários abusos, até pela questão da exposição, porque teve informações da família vazadas, a exposição de qual era o hospital que estava internado, a discussão sobre a interrupção ou não do aborto. Então, tudo isso, de certa forma, foi uma exposição dela para a sociedade que vai ocasionar impactos na vida adulta, né? E uma coisa que acontece muito, por mais absurdo que pareça, Renata, é colocar em xeque a credibilidade da criança. Será que ela não está inventando isso? Será que realmente aconteceu? E o fato dela ter que estar relatando aquilo mais de uma vez, várias vezes, para várias pessoas diferentes, é muito dolorido. É possível até que a criança ou adolescente que sofre esse tipo de abuso desenvolva algum tipo de sentimento de culpa, doutora? De achar que aquilo que aconteceu com ela possa ter, ela possa ter ocasionado isso de alguma forma? Nossa, muita pessoas adquirem a culpa. Por que eu permiti? Por que eu fiz? Por que eu fiz que eu atraí a atenção dele? Qual foi a minha culpa? O que eu poderia ter feito diferente? O grau de culpa que aparece é assim, 90% dos casos. A vítima ainda se sente culpada do ato ter acontecido. O ideal é que ela tenha acompanhamento psicológico para a vida toda. Nossa, independente do tipo de abuso, precisa de acompanhamento o quanto antes possível, para não gerar mais danos futuros. Passou por alguma violência sexual, procure ajuda. E às vezes é até um assovio. Até qualquer coisa, nunca fala assim, mas foi só isso. Não, a gente nunca sabe o tamanho da dor do outro. Então, busque ajuda sempre. Porque os danos, às vezes, são irreparáveis. E são. E, em certos casos, a família também tem que receber esse tipo de apoio, né? Exatamente, porque a família precisa lidar com a situação também. A família não pode ficar vendo a vítima como eterna vítima. A família precisa enxergar que a vítima passou pelo abuso, mas que ela pode sair e não ser tratada como uma coitada, mas alguém que passou por uma violência, mas que tem forças para sair dessa violência. Tá certo, a gente agradece a sua participação. Viu, doutora? Quer deixar suas redes sociais para o pessoal de casa que tiver algum tipo de dúvida? Quem quiser saber mais sobre o assunto, procura pela Eusa Terapias ou Espaço Reviver. Ontem eu até comentei algo sobre, porque foi muito chocante e infelizmente isso acontece muito mais do que a gente imagina. E gratidão pelo espaço aberto para um tema tão relevante. A gente que agradece a sua participação. Então fica aí as redes sociais da doutora Eusa Belotti, Eusa Terapias ou Espaço Reviver, para você que quiser acompanhar esse e outros debates acerca de problemas sociais que nós temos aí sendo cada vez mais discutidos, né? Felizmente, a gente pelo menos viu um grande interesse popular na discussão, no debate acerca do abuso. Quem sabe desta forma a gente consiga voltar os olhos cada vez mais para esse tipo de situação, para impedir e para cobrar aí respostas também da sociedade civil. Luana.